Bom dia, crianças. Antes de passarmos para a aula, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã, ó Pai, para que possamos ser instrumento nas Tuas mãos. Conduza-nos, ó Pai, abençoe a vida das crianças, abençoe seus corações para receber mais uma porção da Tua Palavra e que possamos aprender aquilo que Tu queres, ó Pai. Ser conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Crianças, a nossa história de hoje ela está baseada no livro de Gênesis. É uma história muito longa, para podermos aprender e desfrutar, deveríamos contá-la em capítulos. E hoje a gente vai ter que resumir bastante a história, então eu vou contar só os pontos importantes das 3 lições que a gente precisa aprender desse personagem, tá bom? Vocês façam a leitura no livro de Gênesis do capítulo 35, do capítulo 37 até o capítulo 45, tá bom? Do 37 ao 45, que toda a lição de vocês vai estar baseada nesses capítulos, na história desse personagem tão importante e tão linda. E quando eu falar para vocês o mistério, vocês já vão ter uma ideia, já vão sacar quem é esse personagem. Coloca aí no seu mistério, ó. Tinha 11 irmãos, morou longe da família e pôde nos ensinar 3 lições. Quem você acha que é esse personagem? Pensa aí, hein? Vamos lá? Vamos começar? Vou falar de Jacó e seus filhos. Olha só, Jacó tinha muitos filhos e um deles é José, filho amado, filho querido, filho da esposa que ele tanto amava. E ele tinha um amor muito grande por José. Aqui José está usando uma túnica que o seu pai tinha lhe dado há pouco tempo, uma túnica bonita, viçosa. E os seus irmãos sentiam muito ciúmes, sentiam muita inveja de José por causa desse amor, por causa desse cuidado, desse carinho do seu pai. Então, ele era muito amado por seu pai José. E seus irmãos cuidavam dos animais e tinham que sair procurando pastos para poder levar os animais para pastar. Um desses dias eles estavam longe e o pai pediu para que José fosse visitar, ver seus irmãos onde eles estavam e ver como eles estavam. Se eles estavam precisando de alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa, então José tinha que obedecer seu pai. E José então prontamente obedeceu. José é um filho obediente. Ele não ficou, ai pai, eu tô cansado, eles estão tão longe, eu vou ter que ir andando, ai, não acredito, ai pai, não quero. Não, ele foi obediente a seu pai, ele foi prontamente, eis-me aqui meu pai, meu senhor. E então o José foi executar o que o pai queria. Ao longe, seus irmãos viram José. Olha, lá vem o queridinho do papai. E eles tramaram contra a vida de José. Pegaram José, tiraram a túnica dele, jogaram José dentro de uma cisterna, mataram um bichinho, lambuzaram a túnica de José com sangue para dizer para o pai que foi um animal selvagem que tinha matado, comido José, destroçado José. Só que eles jogaram José numa cisterna e depois venderam José para uma caravana por uma quantidade de dinheiro. Mesmo José tendo pedido, não faça isso, meus irmãos, por favor, eu sou o seu irmão, não faça. E os irmãos não deram ouvido e jogaram José e depois venderam José. José então foi para o Egito. Lá ele foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi para a prisão, injustamente ele foi para a prisão. Só que com tudo isso Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Lá na prisão ele interpretou o sonho de dois personagens que estavam com ele lá na prisão. Um era o padeiro, o outro era o copeiro. Um morreu e o outro viveu, e o que viveu falou de José para o faraó. E faraó teve sonhos que ninguém conseguiu interpretar. Chamou magos, feiticeiros, pessoas que adivinhos, e ninguém conseguiu interpretar o sonho de faraó. E então o copeiro se lembrou de José na prisão, que tinha interpretado o seu sonho, contou para Faraó, e Faraó então mandou chamar José. E aí
o faraó contou para José o seu sonho, como que era aqueles sonhos, que ninguém tinha conseguido interpretar os seus sonhos. E então José interpretou os sonhos de que seriam as vacas magras 7 anos, as vacas gordas 7 anos com muita fartura, e as vacas magras 7 anos com fome, sem produção de alimento, e assim as espigas também. E aí o rei ficou satisfeito com a interpretação. José deu conselho de que ele deveria nomear alguém para cuidar do plantio, para separar o alimento. E então o faraó nomeou José governador para que ele cuidasse daquela parte. José então passou 7 anos ali cuidando dos alimentos e tirando uma porção para guardar, e foi guardando. Durante 7 anos ele foi guardando. E então chegou 7 anos de muita fome, as plantações não davam, não conseguiam colher, e a fome se espalhou por todas as regiões daquele local. E aí os povos começaram a sentir fome, e inclusive a família de José. Não tinham o que comer, não conseguiam plantar, não conseguiam colher, e então foram até o Egito para comprar mantimento, para comprar os grãos, porque só no Egito eles conseguiam comprar o mantimento. E eles foram então, toda aquela caravana de irmãos foi lá para o Egito. Chegando lá, José os reconheceu, e José sentiu no seu coração: meus irmãos. Mas José se conteve, José não se revelou para os seus irmãos. E aí, ao longo do tempo, então, José foi fazendo com que seus irmãos trouxessem o outro irmão, Benjamim, e ao longo do tempo, José então se revelou aos seus irmãos. E quando ele se revelou aos seus irmãos, ele chorou, ele prantou abundantemente, e seus irmãos também ficaram sem acreditar que o irmão estava vivo, né? E o irmão então pôde ajudar aqueles irmãos que tinham feito tanto mal. Na verdade, ele perdoou seus irmãos. Ele não fez maldade, ele não pagou o mal com o mal. Seus irmãos jogaram na cisterna, venderam para a caravana, fizeram mal, deixaram ele longe do pai, longe da família durante anos e anos, porque quando ele saiu de casa ele tinha 17 anos, agora ele já tinha por volta de 30 anos, olha quanto tempo ele ficou longe de casa, e mesmo assim ele não pagou o mal com o mal, ele perdoou os seus irmãos e ajudou os seus irmãos levaram mantimento para casa, sustentaram suas famílias, sustentaram o pai, levaram a comida, e agora ele perdoou sua família, perdoou seus irmãos, pôde ver o seu pai novamente e ajudou os seus familiares. A história de José é uma história muito linda, é uma história comovente, uma história que mostra a ação de Deus na vida daquele que serve ao Senhor, que ama o Senhor. Então, quais são as 3 lições que nós podemos aprender com José? Que José é um filho obediente, ele obedeceu seu pai prontamente. Vai ver onde estão seus irmãos. José então foi, José, o filho obediente. E durante o período de fome, seus irmãos foram até José. José então perdoou seus irmãos. José não pagou o mal com o mal. José liberou perdão. José perdoou seus irmãos. José, o irmão que perdoa. E por fim, José, o irmão que ajudou. Além de os seus irmãos levarem mantimento para casa, depois todos foram morar com ele no Egito. Foram morar perto dele. Então José pôde cuidar dos seus irmãos, pôde cuidar da sua família. Que história linda, né, crianças? Como Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus amados. Que delícia essa história. Se tivesse a oportunidade, eu gostaria de contar ela toda, com riqueza de detalhes, para nós vermos como é linda essa história. Então coloca aí na sua revistinha, na Eureka, quem é o personagem? Quem é que tinha 11 irmãos? José. José nos deu 3 importantes lições sobre a família. Devemos ser obediente aos pais, ser um irmão que perdoa e que ajuda. Você,
Quantas vezes você já brigou com seu irmão brigou com você ficou com raiva do seu irmão? Precisa perdoar, precisa ter um bom relacionamento com seus irmãos, com a sua mamãe, com seu papai, ser obediente e ser um ajudador na sua casa. Precisa ajudar a colocar a louça na pia, precisa arrumar sua cama, guardar seus brinquedos, ajudar na sua casa para que haja harmonia, para que todos vivamos bem. Assim como o exemplo que José nos deu. Ele teve muitos motivos para ficar com rancor, com mágoa, mas ele agiu diferente. Ele foi um filho obediente, ele perdoou seus irmãos e ele ajudou. Ele mostra tudo aquilo que nós precisamos aprender para vivermos bem com a nossa família. Tá bom, crianças? Façam a lição de vocês com muito amor, com muito carinho e coloquem aí o mistério. Deus abençoe. Um beijo. Vamos orar para terminar a nossa lição? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse exemplo, Pai, que o Senhor nos deixou de José, um servo fiel, Pai, um servo que amava o Senhor acima de todas as coisas, obediente, perdoador, ajudador. Ó Deus, que história que fala o nosso coração, Pai. Obrigada, porque o Senhor nos abençoe em todas as áreas, ó Pai. Obrigada por nos guardar, nos proteger. Abençoe a vida das nossas crianças, as famílias, ó Pai. Que seja um tempo de harmonia, que seja um tempo de perdão, de um ajudando ao outro, ó Pai. Que seja um tempo de obediência, Senhor Deus. Que o Senhor conduza com Teu Santo Espírito todos os lares, todas as famílias. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu oro. Amém.